Este programa é livre para todos os públicos. Programa circulando no bairro da Luz, que é um importante cartão postal da cidade de São Paulo e um dos bairros mais antigos do centro da cidade. A região era conhecida como Campo de Iguaré, que significa terra molhada, devido às constantes inundações provocadas pelos rios Tamanduateí e Tietê. O bairro mudou de nome quando, em 1601, o morador Domingos Luiz ergueu uma pequena capela em homenagem à sua santa de devoção, Nossa Senhora da Luz. E assim ficou definido que aquela região se chamaria Bairro da Luz, como é conhecida até hoje. O bairro é repleto de arte, religiosidade e história. Na Avenida Tiradentes tem o Mosteiro da Luz, onde você vai encontrar um museu de arte sacra e também a Capela de Frei Galvão. O mosteiro é considerado a mais importante construção arquitetônica colonial do século XVIII em São Paulo, pois mantém a sua forma original. A construção do mosteiro começou por volta de 1772. Uma religiosa chamada Helena Maria do Sacramento teria tido visões de Jesus Cristo para a construção de um convento. Após ter conhecimento de suas visões e vendo a veracidade, o franciscano Antônio de Santana Galvão levou a ideia adiante, projetou e trabalhou na construção. Chegamos no mosteiro dedicado a Nossa Senhora da Luz, onde Frei Galvão viveu e ajudou a construir o local. A igreja é pequena, acolhedora, fiel ao estilo barroco colonial. O ambiente é tranquilo, cheio de espiritualidade, mesmo estando em uma avenida movimentada de São Paulo. E dentro da igreja encontra-se o túmulo do santo, que atrai peregrinos e devotos para agradecer e pedir a intercessão. E aqui ficam as irmãs da Ordem Imaculada Conceição, fundada por Santa Beatriz, em silêncio e constante oração. E uma de suas principais tarefas são as confecções das pílulas de Frei Galvão. Padre, quem foi Frei Galvão? Primeiramente, um grande cristão, né? Que nasceu, cresceu e se formou em parte lá em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. E ele, é claro, é de uma família muito católica, né? E o desejo de ser padre desde criança, ele sabia de uma coisa, que ele queria ser jesuíta, mas se sentiu incapaz de entrar num seminário dos jesuítas, porque os jesuítas eram muito exigentes, então ele ficou com medo. Olha só, mas são os caminhos de Deus. Então daí ele, como ali estavam os frades menores também, então ele se apresenta aos frades menores e se ingressa na Ordem dos Frades Menores de São Francisco. E, claro, no meio dos pobres, aí está a visita dele constante aos pobres. Essa baixada aqui, você imagine, não era nada disso, era um caminho, né? E, portanto, ele andava tudo isto, e visitava os pobres e assim por diante. E aí que então dá origem à pílula de Frei Galvão. Isso que eu ia perguntar, pois padre. Então, visitando um rapaz. O rapaz estava com uma profunda dor nos rins, né? Imagine, uma dor nos rins naquela época, né? E então, ele pedindo a Frei Galvão, né, um auxílio da graça, Frei Galvão então enrola num papelzinho, né, o dogma da Imaculada Conceição, que está aqui, né? E diz para ele o seguinte: olha, toma
uma agora, depois reza, depois toma uma outra daqui 5 dias e outra daqui 4 dias. Padre, a orientação dele era rezar para Nossa Senhora? Rezar para Nossa Senhora, sempre na intercessão de Nossa Senhora. Né? Ele era grande e poderoso, amigo de Nossa Senhora. E é claro, esse rapaz tomou a pílula e na fé e na oração ele se curou. E esse fato se propagou, é claro, espalhou, não é verdade? Claro. Né? Então daí todos buscavam de Frei Galvão essa graça e ele distribuindo esta graça sob a intercessão da Virgem Maria, também então espalhava a devoção à Imaculada Conceição. Hoje, padre, quem que faz, né? São as irmãs, como elas fazem essas pílulas e a pessoa que quer adquirir, como que faz? Aí sempre a curiosidade. A pílula, ela é feita de um papelzinho de arroz, não é? Entende? Muito delicado. É claro que sempre ali escrito o fundamento do dogma. Então enrolam, né? Sempre fazem em oração, né? Então elas se dividem, então fazem as pílulas em profunda oração e em comunhão também, né, com a intercessão de Santo Antônio e Santana Galvão e em louvor a Nossa Senhora. E como o ex-capelão daqui, Padre Armênio, ele é muito humorista, ele diz assim: Frei Galvão é um santo genuinamente brasileiro. Por quê? Em tudo ele dá um jeitinho. O Memorial de São Frei Galvão reúne objetos pessoais, roupas, talheres, xícaras, pá utilizada para a construção do mosteiro, terços, bíblias, entre outros. Chegamos no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que faz parte do complexo do Mosteiro da Luz. E vamos começar esse tour com a Beatriz, porque ela tem propriedade para falar desse lugar, gente. Oi, Beatriz. Oi. Nós deparamos com o que já na entrada do museu? Então, a nossa exposição de longa duração, ela começa pelo século XX. E logo na entrada, o visitante vai poder se deparar com a Via Crucis do Brecheret, que são as 14 estações, começando com o julgamento de Cristo até a deposição da cruz, que foi feita na década de 40 para a capela do Hospital das Clínicas em terracota. E agora está aqui em exposição no museu. Eu entrei num lugar diferente. Aonde que a gente está? Nós estamos aqui numa sala da edificação que a gente chama carinhosamente de Sala da Taipa. Por que Sala da Taipa? Já ia perguntar. Porque nesta sala o visitante vai poder ver um pouquinho da técnica construtiva de todo o complexo do mosteiro. Ele é todo feito em taipa de pilão, que é essa aqui que está acima de nós, que é barro socado com a madeira. Mas nós também temos uma outra técnica que é a taipa de mão ou pau a pique, que muitas casas do Brasil são construídas em pau a pique, e temos ainda no fundo aqui uma técnica que são os tijolos de adobe. O que são os tijolos de adobe? Eram os tijolos feitos de argila, mas que a argila que não era queimada no fogo, era simplesmente seca no sol. Porque essa era a técnica construtiva que foi muito utilizada em São Paulo. O próprio centro urbano da cidade de São Paulo, o casario todo, era todo feito em taipa de pilão, que é uma técnica centenária, muito mais aconchegante do ponto de vista de conforto térmico e também de silêncio. Isso é incrível, eu tava até brincando aqui nos bastidores, gente, se a pessoa roncasse na época não dava pra escutar, não dava não, gente. E a gente vai pra onde agora, Bia? Agora nós vamos para o século XVII. Ah, tô gostando. O que tem no século XVII? Nós temos principalmente as obras paulistas que foram feitas em diversas cidades de São Paulo e que representam um pouco da arte sacra. Ou não. Por exemplo, essa cadeira é uma cadeira que a gente chama cadeira de sola ou cadeira de viagem. Por quê? Porque ela era uma cadeira dobrada, que dobrava e que poderia ser levada durante as viagens
no lombo do burro. Ela dobra ainda? Dobra. Ela dobra? Ai, Esta aqui está fixa já, porque nós, por conta dos visitantes. Mas ela é, vamos dizer assim, a nossa ancestral da cadeira de praia. Acho que alguém quis fazer igual eu aqui. Será que ela dobra? E essa cruz aqui? Essa cruz é uma cruz processional que ela pertenceu à Capela do Solar dos Pires, aqui em São Paulo. Tá? Era uma cruz que era levada durante a exposição. Você vai notar essa diferença, principalmente quando nós entrarmos no século XVIII, quando nós temos obras de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Você vai ver o contraste com as peças paulistas, que são mais singelas, mais contidas, não tem tanto douramento, mas que tem a sua beleza. E aqui, o que nós temos também de importante são essas duas figuras que pertencem à antiga matriz de Santana do Parnaíba, que é uma Santana Mestra e a Nossa Senhora Menina, tá? Que também é do século XVII. E essa, ao contrário de muitas peças de arte sacra, ela tem autoria conhecida, que foi o Frei Agostinho de Jesus. E aqui nós temos uma parte do antigo altar da igreja do pátio do Colégio de São Paulo. Ela tá sem a mãozinha. Tem o porquê não restaurar? Deixar do jeito que veio? Tem, porque nós não temos informações corretas da posição da mão. A mão estava aberta, a mão estava fechada, a mão estava estendida. Como estava a mão? Olha o cuidado para preservar a história. Que incrível! Exato, porque se eu coloco, sem ter a informação, a posição da mão, eu posso estar cometendo uma falsidade histórica, dando ao visitante uma informação que na verdade não é real. E aqui também é o autor desconhecido, não sabe quem foi? É autor desconhecido. Nossa, gente, que incrível! E nós vamos começar a olhar agora obras que não são de autores conhecidos, mas que são muitas vezes de Portugal, do Rio de Janeiro, da Bahia, e que vão mostrar para vocês um pouquinho de como nós começamos a mudar a maneira, o estilo, como a feição das figuras. E o material continua o mesmo ou não? Muda? Muda. A maior parte das peças que nós temos no século XVIII, elas já não vão ser mais em barro, mas elas vão ser em madeira. Aqui nós temos uma coleção de Santanas. E por que nós fizemos essa coleção de Santanas aqui? Porque aqui na cidade de São Paulo, houve, durante muito tempo, uma devoção muito forte a Santana. Ela era a santa de devoção da cidade de São Paulo. Então nós juntamos um pouco do que nós temos na coleção de Santanas. E essa Santana maior que você vê aqui, que não tem policromia e que se destaca das outras, é de autoria do Aleijadinho. Esse grande crucifixo, ele é importante porque ele pertenceu ao recolhimento de Santa Teresa, que foi um recolhimento de mulheres e que foi demolido. Ele foi um recolhimento muito importante durante o século XVIII e durante o século XIX. Estamos ainda no século XVIII. Sim. Ele tá grande, o século XVIII aqui, o acervo é bom, gente. Sim, é porque grande parte do acervo do museu está no século XVIII. Nós temos a grande parcela do nosso acervo é século XVIII. Interessante. Tá? Que não é por acaso, é que o século XVIII foi um século de uma grande produção artística de maneira geral. Não só na arte sacra, mas nas artes em geral. O século XVIII foi um século, vamos dizer assim, muito produtivo. E aqui eu vou chamar a sua atenção para essa Nossa Senhora da Conceição. Ah, Nossa Senhora da Conceição. Que também, até hoje, é a devoção, de grande devoção em São Paulo. E esta Nossa Senhora da Conceição, em particular, ela não é paulista, ela veio do Rio de Janeiro, ela pertencia ao antigo Palácio da Conceição. Bia, ainda tem o século XIX, mas a gente vai passar ainda, vai ficar no século XVIII. Por quê?
Porque se o pessoal quiser saber mais, entrar no século XIX, vai ter que vir aqui, não vai, Bia? Com certeza. Então vamos para onde agora? Nós vamos ver a última obra do século XVIII, que é o Presépio Napolitano. Então vamos lá. Estamos aqui no Napolitano. O que é esse lugar? Então, é a instalação do presépio napolitano, que ele difere dos outros presépios porque ele é baseado na lenda napolitana do pastor de Nápoles, que um dia dormiu e sonhou que Jesus não havia nascido em Belém, mas sim em Nápoles, no meio da cidade. Então, todo o presépio napolitano retrata isso, não só o nascimento de Cristo, como a própria vida da cidade de Nápoles, com as suas características, a tarantela, o mercado, a casa rica, e é isso que o visitante vai ver aqui. Esse presépio é o terceiro maior presépio do mundo. Quantas peças? 1.620 peças. A gente vai mostrar um pouquinho aqui, né, na imagem, mas é preciso vir e ver, porque Sim. é incrível, é muito real, né? É muito real e muito detalhado. Então a gente vai parar no século XVIII, mas tem o XIX, tem o XX. Mosteiro da Luz é um ótimo lugar para você visitar em São Paulo, conhecer a história de Frei Galvão e ver obras maravilhosas e interessantes do Museu da Arte Sacra. Um lugar de cultura, tradição e espiritualidade.